Olá, querido professor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da classe de jovens. Eu sou o professor Adriano, sou um dos professores aqui da cidade de Blumenau, da Escola Bíblica, e é um prazer estar aqui com você novamente para mais uma lição. E hoje a nossa lição é a lição de número 11, que nós vamos tratar do seguinte tema: a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Nós vamos nos basear no livro de Marcos, no capítulo 3. Você, como professor, provavelmente já deve ter pego a sua lição e ter dado uma boa lida nela e entendido qual é o objetivo da lição. O que eu proponho para você aqui é trazer um pouco mais de complemento para a sua aula. Então, basicamente, o que eu vou trazer hoje é uma leitura mais detalhada sobre os 6 versículos que compõem a nossa lição, o texto base da lição. E dentro desse texto bíblico nós vamos tirar algumas coisas que você pode incrementar durante a sua aula para tornar ela mais interessante e trazer algumas informações além do que estão na lição. Bom, iniciando, nós vamos fazer a leitura então do texto de Marcos 3, do verso 1 ao 6. A minha versão talvez seja um pouco diferente da sua, porque eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, então a tradução é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. A Bíblia vai falar assim, em Marcos 3, no verso 1. E entrou de novo na sinagoga, no caso Jesus. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam para ver se o curaria no sábado para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus, com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam ou como o matariam. Então, esses 6 versículos que nós lemos aqui de Marcos retratam um acontecimento interessante do ministério de Jesus. Jesus, ele é conhecido como o Senhor do Sábado, porque diferentemente dos fariseus, da sua pregação, Jesus não via mal nenhum em fazer o bem no sábado. Ele não se limitava pela religiosidade que estava reinando naquela época. Ele praticava o bem em todo momento que ele pudesse. E aqui nós vemos mais um registro disso, de mais um milagre que Jesus opera no sábado. E isso, obviamente, causava muito incômodo, causava desconforto para os fariseus, que eram os líderes religiosos judeus da época. Observem comigo no verso 2. É muito interessante isso daqui. O verso 2 vai falar assim: e observavam para ver se o curaria no sábado para o acusarem. O interessante desse verso 2 é você constatar que quem estava observando ele eram os mestres da lei. E aqui não fala a questão para ver talvez se ele teria poder para curar ou não, mas se ele iria fazer isso no sábado. Então fica subentendido pelo texto que os fariseus sabiam que Jesus operava milagres e realmente acreditavam que ele operava milagres. Isso não havia dúvidas. Mas a grande questão era, ele operaria o milagre naquele sábado? Ele operaria o milagre, que nem a gente vê no verso 1, dentro da sinagoga, num sábado? Será que ele teria a ousadia de fazer isso? E é o que acontece, e é o que os fariseus veem acontecer. Os líderes religiosos estão, se você ler toda a narrativa anterior de Marcos, estão sempre em cima de Jesus. Em nenhum momento eles se abstêm de ver o que Jesus está fazendo, o que ele está pregando. Olha só, a tradição judaica permitia somente você prestar socorro ao enfermo no sábado, se fosse uma questão de vida ou morte, se fosse algo realmente muito grave. E Jesus pega aquele homem que estava de lado, coloca ele no centro da sinagoga, chama ele para o meio, para a visão de todos, e ali o cura. Ali Jesus faz algo que incomoda, com certeza, os líderes. Olha só, no verso 4 há uma pergunta que Jesus faz, que é a seguinte: e perguntou-lhes, Jesus no caso, é permitido no sábado
fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar. Porém, eles se calavam. Lá em Mateus você vai ver o registro dessa mesma passagem e lá fala, Jesus diz assim, poxa, alguém que tem, as suas ovelhas e uma se perde, uma se machuca no sábado, ele não vai lá socorrer aquela ovelha, ele não vai lá resgatar aquela ovelha da morte, ele não vai fazer isso? Não é? Isso não é o bom a ser feito no sábado? Salvar, abençoar, praticar a bondade? Isso não deveria ser feito no sábado também, sem nenhuma restrição? Olha só, Jesus faz essa pergunta e o interessante é que os fariseus se calam. Por quê? Querendo ou não, os fariseus dentro de si estavam tramando matar Jesus no pleno sábado. No dia de sábado que tanto eles prezavam, eles estavam pensando como acabariam com Jesus, como tirariam a vida de Jesus. Jesus faz essa pergunta não simplesmente por fazê-la, mas justamente porque ele sabia o que se passava na mente dos fariseus. Ele sabia o que eles estavam pensando, o que eles estavam querendo agir. Olha só, quando Jesus fala no verso 4, essa pergunta, e eles se calam, com certeza ali eles veem realmente quem estava pecando no sábado. Eles realmente veem que quem era o problema em relação ao sábado não era Jesus que tinha praticado bem, mas sim eles que estavam permeando fazer o mal, pensando como agir de forma incorreta, pensando como tirar a vida de um homem. Então Jesus ali, literalmente, ele quebra as pernas dos líderes fariseus. E olhando no verso 6, olha só. Ao se retirarem, os fariseus, com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruírem. Nós vamos ver aqui que os fariseus não estavam sozinhos, eles estavam juntamente com os herodianos, tentando de alguma forma ali acabar com a voz de Jesus, cortar a voz de Jesus. Por quê? A gente vê essa perseguição toda que tem atrás de Jesus, se a gente ler nos versos anteriores, no capítulo 2, por exemplo, se você ler do verso Marcos 2, do verso 6 ao 7, você vai ver que Jesus cura um paralítico e perdoa seus pecados. E logo depois os fariseus vão dizer, poxa, mas quem é esse homem? Quem é ele para poder perdoar pecados? Quem perdoa pecados somente é Deus. Então você vê já os fariseus acompanhando de perto aquilo que Jesus faz. Em outro momento, no capítulo 2, no verso 16 ao 17, Jesus, na casa de Levi, come com diversos pecadores que ali estavam. E os fariseus novamente perguntam, poxa, mas quem é Jesus para estar andando com pecadores e publicanos? Quem é esse homem para estar fazendo isso? E Jesus responde, olha, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E o outro caso que acontece no mesmo capítulo 2 de Marcos é no verso 24, onde os discípulos no sábado pegam espigas para se alimentarem que estavam com fome. E os líderes religiosos novamente indagam, poxa, mas como é que eles fazem isso no sábado? Eles não sabem que no sábado não pode se fazer isso? Vão ficar passando fome? Não, vão se alimentar. Isso é bom que aconteça. Então você vê que os líderes religiosos estavam nessa conspiração, seguindo de perto os passos de Jesus e ainda contando com o apoio dos herodianos. E você vai ver que isso se repete um pouco mais à frente, novamente, essa junção dos líderes fariseus, que eram os líderes religiosos, com os herodianos, que eram os líderes políticos. Nós vamos ver, por exemplo, Marcos, no capítulo 12, vamos dar uma leitura aqui, Marcos 12. Olha só, aqui você vai ter um outro relato da união dos fariseus com os herodianos. Olha só, Marcos 12, do verso 3 ao 17. Enviaram-lhe então algum dos fariseus e dos herodianos para enderredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não considera os homens pelas aparências,
mas ensinas de fato o caminho de Deus. A pegadinha deles, onde tentaram pegar Jesus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e ele disse: De quem é essa imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse: O que é de César, dai a César, o que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Então você vai ver, outra vez, esses que estavam indagando Jesus, que estavam próximos de Jesus, estavam querendo desacreditar o ministério de Jesus, acabar com Jesus, logo mais à frente, no capítulo 12 de Marcos, mais uma vez tentam pegar Jesus. E eles vêm todo com ar de hipocrisia, que a própria Bíblia relata que Jesus viu isso, dizendo: Poxa, sabemos que você é verdadeiro, que você não se preocupa com a aparência dos homens, mas responda a nossa pergunta que vai quebrar as suas pernas, que vai tirar toda a sua razão, e eu quero ver o que você faz. E Jesus sempre, com muita sabedoria, responde aos hipócritas. E o mais interessante é que a gente olha no final do verso 17, que diz: E ficaram muito admirados a respeito deles. Ou seja, ficaram calados, não sabiam o que responder, porque Jesus novamente, sendo Deus e conhecendo a hipocrisia deles, deu uma palavra sábia para encerrar aquela questão. Olha só, nós voltamos a Marcos 3, é interessante a gente falar que os herodianos, digamos assim, eram um partido político na época de Jesus, que se apoiava na dinastia de Herodes o Grande, né? Herodes o Grande. Nós vamos ver ali na Bíblia o relato de Herodes Antipas, de todos os Herodes da linhagem que controlavam, que reinavam sobre os judeus, que tinham, obviamente, o apoio e o poder do Império Romano. Então, os herodianos basicamente se juntam com os fariseus, o poder religioso, herodianos o poder político, justamente por quê? Porque havia também não só uma preocupação religiosa, de Jesus estar acima dos sacerdotes, mas também de Jesus estar acima das autoridades políticas que haviam nessa época. Então eles se juntam justamente para tentar ali acabar com Jesus. Por quê? Se Jesus fosse talvez vir da forma que até os seus próprios discípulos esperavam, como um revolucionário que iria retirar a escravidão romana sobre o povo judeu, realmente os herodianos tinham que se preocupar, porque Jesus tinha muitas pessoas ao seu redor. Muitas pessoas estavam com ele. É até interessante você continuar lendo Marcos a partir do verso 7, e você vai ver que, sabendo dessas coisas que Jesus estava fazendo, esses milagres, multidões de vários locais vieram atrás de Jesus. Então, se Jesus realmente quisesse implementar uma política revolucionária, criar uma revolução, ele teria o povo a seu lado. Então, os herodianos temiam essa revolução que o povo poderia fazer, e os fariseus, obviamente, também temiam, porque poderiam perder todo o seu poder religioso sobre o povo também. Mas nós bem sabemos, e Jesus deixa claro, que o reino dele não é nada disso. Não é religião, nem política. O reino dele é um reino eterno, é o reino de Deus, o reino invisível. Meus amados irmãos, espero que essas análises dos versículos, do contexto que eu trouxe para você, seja uma forma de você incrementar um pouco mais a sua aula. O material que eu utilizei aqui, eu vou deixar também disponível no nosso site para você poder baixar e ler ele em mais detalhes. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, você pode colocar nos comentários em nosso site ou no próprio vídeo do YouTube. E se precisar, pode entrar em contato comigo diretamente no meu Facebook, outros canais que eu tenho, meu e-mail, fica à disposição. Vou deixar todos os meus contatos dentro desse material que eu vou disponibilizar para você. Que Deus lhe abençoe, que a sua aula seja muito boa e que você consiga, com o poder da palavra, com certeza transformar muitas vidas através do Espírito Santo de Deus. Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade.